você que está acompanhando o Café in Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa segunda temporada do Café in Vitro. E hoje a gente trouxe um tema muito pedido por vocês. A primeira temporada foi recheada de pedidos para a gente falar sobre esse assunto, que é tão importante e muitas vezes tão negligenciado, com tantas informações confusas. Então eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje craques em barriga solidária, que é o nosso tema desse episódio. E esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador, Fertilidela, que está aqui com a gente, né, agora nessa segunda temporada, e eu tô com vários convidados especiais para me ajudar nesse bate-papo e nessa troca de conhecimento de hoje. O primeiro deles, vocês já estão cansados de ver por aqui, mas eu não sei se vocês sabem que é um grande nome, uma referência no tratamento de barriga solidária no nosso país. Dr. Fernando Prado, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente, Amanda, é um prazer estar aqui, ainda mais falando de um assunto tão legal que nem esse, que é a barriga solidária, que é um assunto que eu gosto muito. Dr. Marcelo está aqui com a gente hoje, que tem uma linha de pesquisa em barriga solidária também, especialista em reprodução assistida. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui presente e falando sobre a formação de todos os tipos de família, sempre um prazer aí. E para finalizar, gente, hoje a gente tem um convidado muito especial que vai trazer um olhar um pouco diferenciado, né? Um olhar jurídico aqui para agregar para a gente, mas também vai contar um pouquinho da sua história, que é muito, muito legal. Eu confesso que eu não me canso de ouvir, então acho que vocês vão ter uma grande oportunidade aqui hoje. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado, Amanda, pelo convite. Muito feliz de estar batendo um papo sobre esse assunto, mas eu não vou enrolar, gente. Eu vou começar com a pergunta de $1 milhão para todos vocês, que é a dúvida da maioria das pessoas. Mas não é proibido fazer barriga solidária no Brasil? Vamos lá, doutor Fernando, começando com você. Olha pra minha cara, gente. Eu ouço essa resposta todos os dias no consultório. Eu ouço essa pergunta também todos os dias. Se fosse proibido, o Conselho Federal de Medicina ia ter uma resolução dizendo como é que pode fazer? Se fosse proibido, o Conselho Nacional de Justiça ia ter uma resolução dizendo como é que registra essa criança? Então, se tem uma norma jurídica, uma norma ética profissional dizendo que pode, como é que é para fazer, não é proibido. Eu acho que a grande confusão das pessoas, e aí o doutor Eduardo é a pessoa para falar isso, é a ausência de uma legislação específica. Esse eu acho que é a questão. Mas não é proibido. Quais são as condições, então, né, dentro ali da regulamentação que a gente tem, quais são as condições para ser realizado um tratamento de barriga solidária? Expliquem para a gente um pouquinho a diferença de como isso funciona no Brasil e como funciona em outros países, ainda juridicamente. Eu vou puxar um assunto e vou fazer uma tabelinha com o Dr. Marcelo e o Dr. Eduardo faz aí também a tabelinha com a gente. Então eu começo puxando. A primeira coisa é, barriga solidária não pode envolver valores financeiros. Isso é o Brasil. Barriga de aluguel pode envolver valores financeiros. Isso são em outros países do mundo que permitem. Uhum. E acho que a primeira coisa que o CFM também, né, o Conselho Federal de Medicina fala é que para fazer um tratamento de barriga solidária, o casal tem que precisar desse tratamento, né, e tem que ter uma indicação para isso. E aí a gente entra em várias opções aí, né, de casais que realmente precisam de uma barriga solidária. Acho que o mais comum aí que a gente vê são casais heterossexuais, em que a mulher acabou passando talvez por algum tratamento, de uma esterectomia, por exemplo, e precisou retirar o útero por alguma razão. A gente tem casos vários aí de mulheres que tiveram alguma complicação na gestação, uma ruptura uterina, precisaram passar aí por uma cirurgia mesmo. Tem casos também de mulheres que já nasceram, por exemplo, sem útero, né? Como tem alguns casos de síndrome de Rokitansky, por exemplo. Ou casais aí formados por 2 homens, por exemplo, casais homoafetivos masculinos, ou por um único homem, que obviamente não tem útero aí para gestar. Paternidade solo, né? É, isso, exatamente. Então, e tem a questão do grau de parentesco. Isso. Ah, mas eu não tenho nenhuma parente que pode ser barriga solidária para mim. Não tem problema, né? Porque o que diz as normas do Conselho Federal de Medicina é que a pessoa pode ser barriga solidária se for parente até 4º grau. Mãe, irmã, tia, filha, sobrinha, avó. Mas se não tiver grau de parentesco, pode também. Só que aí você tem que solicitar a autorização do CRM. Então essas são
as questões médicas e técnicas, né? E o doutor Eduardo, acho que ele pode pegar o gancho aí e falar da parte legal da história. Um dos questionamentos que mais chegam para mim no escritório é assim, é crime? As pessoas, elas ficam muito preocupadas em estar à margem, né, de um crime. E o que eu explico em relação à questão da barriga solidária é que, assim, o que é crime? O que é crime é o que é tipificado no Código Penal, né? Então, você tem matar é crime, você tem roubar é crime. Não há no Código Penal, na verdade, nada que traga de forma direta que você ceder temporariamente o útero seja crime, né? E aí, de uma certa forma, as pessoas pensam em relação à questão do pagamento, que aí o Conselho de Medicina é claro no sentido de que não pode haver essa remuneração. Mas quando a gente pensa no processo de barriga solidária no Brasil, nós temos que pensar que hoje mudou a legislação, e os médicos podem falar isso de uma forma um pouco mais pontual, que antes somente os parentes até 4º grau poderiam ser o útero por substituição, né? Então, ou uma mãe, ou uma irmã, e isso ainda é vendido muito pela mídia. Então, quando você vê, por exemplo, no próprio caso do Paulo Gustavo, naquela época já havia a resolução do CRM permitindo que outras pessoas que não fossem, na verdade, parentes colaterais até 4º grau fossem útero por substituição, e a mídia vendia que não, que eram só os parentes, razão pela qual até ele fez fora, fez no exterior. Então, assim, a gente tem que desmistificar um pouco essa questão da criminalização. Nós temos dois sentidos. O Conselho de Medicina, ele diz que não pode haver remuneração. Ponto. Mas a legislação brasileira, não há na legislação brasileira nada de forma taxativa que traga como crime o fato de uma pessoa ceder voluntariamente o seu útero, né? Ainda que houvesse uma remuneração, no meu entendimento como advogado, não haveria um crime. É lógico que nós poderíamos ir por uma outra vertente de CRM, que provavelmente não autorizaria, né, esse processo, mas dentro de uma perspectiva jurídica, nós ainda não temos uma legislação que trata do assunto. Então, nós temos projeto de lei que fala sobre isso, e é o que eu falo, né? O dia que eu tiver uma lei que diga, olha, é crime ceder o útero sob remuneração, ainda que não seja essa a expectativa das pessoas que me procuram, né, pagar. Mas, na verdade, o dia que tiver isso, eu vou mudar o meu discurso, né? Porque hoje a gente tem que ver que o Brasil, assim como outros países, ele não tem uma legislação específica acerca desse tema. E o que é legal, aproveitando isso também, é que muita gente faz essa confusão jurídica com, por exemplo, transplante de órgãos. Coloca na mesma... Coloca no mesmo pacote. Porque eu estava até recentemente, faz nem uns 15 dias, ouvindo um programa de uma rádio famosa, uma rádio que tem bastante entrevista, num sábado de manhã, que tinha um advogado lá falando sobre barriga solidária, até foi coincidência, né? Tava no rádio, nada a ver, e começou a entrar aquele programa. E aí a pessoa chegou e falou, não, porque você tem um órgão, uma placenta que não pode ser comprada, e aí a gente que leu muito a respeito, existe em algum artigo na internet, algum advogado que escreveu sobre isso há muito tempo atrás, falando disso, que existia uma compra de um tecido que isso era proibido. Mas não é igual você comprar um rim, não é igual você comprar uma córnea, não é igual você comprar até óvulo, é diferente disso tudo, né? Mas é muito diferente você, eu tenho 2 rins, vou vender um rim. A placenta não é um tecido, primeiro que é um tecido materno-fetal, é tanto da mãe quanto do bebê. E também assim, tá bom, a placenta é sua, pode levar também, né? Eu quero o nenê, você fica com a placenta. A pessoa não está vendendo o útero, a pessoa está cedendo nome, temporariamente. Né? O próprio nome diz, não há venda, não há comércio, né? Então, essa questão de analogia com o transplante de órgão não tem cabimento nesse tipo de tratamento. As pessoas que, na verdade, sustentam, os juristas que sustentam que é crime, eles se baseiam justamente nisso, que seria o artigo 15º da Lei de Órgãos e Tecidos, vender órgãos e tecidos. E aí a gente entra nessa discussão, quem está vendendo o quê? Ninguém está vendendo. E a realidade é que no meio jurídico nós temos uma divisão muito clara de posicionamentos. Então, por exemplo, se você pega os juristas que são do direito de família, que hoje veem até a possibilidade, né, de um relacionamento com mais de uma pessoa, trouxe muito essa questão, né, da legalização das relações homoafetivas, entendendo que é um direito constitucional de todo mundo ter filho, e que é óbvio, quando você fala de um casal homoafetivo, você tem a questão da dificuldade, né, vai ter esse olhar que eu tenho, né, e eu falo isso porque eu sou advogado de direito de família, então eu tenho um viés por pensar dessa forma, por entender que todos têm direito, na verdade, de ser pai, de ser mãe, né, da maternidade, da paternidade, e que se há hoje essa possibilidade no Brasil, por que não fazer?
fazê-lo. Agora, se você pega, de repente, uma classe de juristas mais conservadoras, que não conseguem entender que, de repente, 2 rapazes ou 2 moças podem viver juntos, constituir uma família, o olhar deles vai ser justamente para essa questão. Não, é um crime, porque a lei, o artigo 15º da Lei de Órgãos e Tecidos diz que vender órgãos e tecidos é crime. E aí o questionamento, né? Vender o quê? Que não se vende, que é o que o Dr. Fernando está, na verdade, explicando. Então, isso ainda há discussões, né? É normal, de repente, uma pessoa ouvir aqui o podcast e depois ver uma outra matéria falando, olha, não pode, é crime, porque se vende muito isso. E eu entendo também o porquê da preocupação, da vinculação do assunto na mídia e do próprio Poder Judiciário, do próprio Conselho. Porque, assim, a maior parte das pessoas, elas estão embutidas de boas intenções. Então, assim, tem dificuldades, né? Tem mulheres que perderam o útero, casais homoafetivos, pessoas que tiveram uma gravidez, de repente o bebê nasceu e morreu. Mas, assim, tem também uma parte, né? Como somos seres humanos e sabemos que existe, de pessoas que podem, de forma mal intencionada, usar desse processo. E é por isso que, de repente, eu percebo que há justamente essa restrição por parte da mídia quanto à informação e até por parte do Poder Judiciário de falar, olha, vai fazer... Mas vamos com calma, né? Vamos ver quem vai fazer, o porquê vai fazer. E eu acredito que o CRM seja muito detalhista, né? Eu quero saber, ela perdeu o útero, por quê? Não pode mesmo? Será que se não fizer um tratamento, de repente isso não pode ser solucionado? Justamente para que não vire algo que fuja da essência. Qual é a essência? Né? Acredito que de um processo de reprodução assistida, desse movimento de útero por substituição, ou seja, de barriga solidária, é a realização de um sonho de uma pessoa que não pode ter filho, entendeu? Então as informações ainda são muito contraditórias, justamente porque as pessoas elas querem dar um freio, mas a verdade é que não há na lei, como eu disse agora há pouco, nada que diga de forma clara sobre o assunto. E uma pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, ok, não tem nada na lei que justifique que a gente não possa fazer esse tipo de tratamento, mas nós médicos respondemos ao Conselho Federal de Medicina, né, diferentemente do paciente. A gente tem ali regras e normativas a serem seguidas. E dentro do Conselho Federal de Medicina, então, vocês já falaram que precisa ter uma indicação, então isso é importante, a gente tem que deixar claro, né, o motivo de estar indicando um tratamento de barriga solidária. E a gente precisa... Ali, tem 2 possibilidades. Ou um familiar até 4º grau, ou uma pessoa conhecida, um colega que se solidarize, né, com aquela situação e que possa fazer o tratamento. Como que funciona nesses casos? Precisa de uma autorização? O CFM precisa ser informado? Como que funciona a nossa parte médica dentro de um tratamento de barriga solidária? Bem importante, porque o papel do Conselho de Medicina é justamente proteger a sociedade de alguns excessos que o ato médico pode causar. É isso que a gente não pode esquecer. Para isso que servem os órgãos regulamentadores. Eles não servem para tolher a atividade médica, nem para permitir qualquer coisa da atividade médica. O conselho, ele é um órgão que ele protege a população. Então, essas regras são criadas baseado nisso. E aí tá certo, acho que tem que ter uma regra. Tem que ter uma normatização, justamente para a gente proteger as pessoas que são leigas, as pessoas que a gente considera até... Embora eu acho que tem um problema com isso, mas o Código de Defesa do Consumidor considera o paciente como consumidor, e aí eu acho ruim, porque eu não vejo tanto como uma relação de consumo, mas o consumidor é considerado hipossuficiente nas relações. A mesma coisa na medicina. Eu tenho conhecimento técnico, eu me formei, eu graduei, eu tenho uma responsabilidade civil e criminal sobre o meu ato médico. O paciente não tem todo esse conhecimento técnico que eu tenho. Então, o conselho tem que normatizar a maneira com que eu trabalho para proteger o hipossuficiente. Perfeito. Então, uma das coisas é justamente isso. Se tem grau de parentesco, eu acho que a proteção ela pode ser um pouco menor, porque a própria família já dá aquela proteção em si. Se até 4º grau eu tenho minha irmã, uma prima, uma tia, uma sobrinha, minha mãe e tal, que vai ser barriga solidária, a família já traz essa proteção embutida. Então, nesses casos de grau de parentesco até 4º grau, a gente não precisa pedir autorização para o CRM. Quando não tem grau de parentesco, aí entra essa história. Se a gente esquecer de onde vem essas normas, é por causa disso. Quando é alguém estranho à família, talvez precise de um pouco mais de proteção. Então, todos os documentos são iguais, tudo que eu tenho que fazer é exatamente igual, porém, eu tenho que submeter ao Conselho Regional do meu estado para que eles autorizem aquele tratamento com uma pessoa estranha ao núcleo familiar. É assim que funciona. E o outro ponto também, né, que é essa ampliação de você permitir que pessoas que não tenham alguém ali até 4º grau
possam fazer esse tratamento, você realmente amplia a possibilidade de acesso, né? Não é todo mundo que vai ter uma irmã, uma prima ali disponível para gestar, né? E a outra recomendação do CRM ainda restringe um pouco mais, né? Porque a pessoa que vai exceder o útero precisa ter um filho... Obrigatoriamente. Um filho vivo dela mesmo, previamente, né? Então, acaba restringindo ainda um pouco mais. Então, essa possibilidade de fazer com pessoas fora da família acaba sendo muito favorável aí para realmente favorecer os tratamentos. E foi legal você ter tocado nesse assunto, porque eu já vi várias pacientes chegando no consultório com essa demanda de que tá tudo resolvido, que a irmã que vai gestar, chega lá é uma irmã de 20 anos sem um filho vivo. E aí a gente explica que pelas regras do CRM, não pode fazer o tipo de tratamento dessa forma, enfim. Então eu acho legal as pessoas terem claro, né, as indicações e as possibilidades, o que pode e o que não pode ser feito. E para quem tá começando esse tipo de tratamento agora, deem uma resumida, assim, quais são os documentos necessários quando precisa, né, conversar com o CRM, mandar essa solicitação, o que precisa? Até antes disso, pegar esse seu gancho, Amanda, que é legal, essa história de ter um filho vivo. Novamente, é o órgão protegendo a sociedade. Porque você imagina se acontece uma catástrofe e a pessoa não tem nenhum filho e aconteceu alguma catástrofe na gravidez que ela teve que perder o útero. E pode acontecer. É extremamente raro, graças a Deus a gente vê isso raramente, a gente não vê isso no dia a dia, mas pode acontecer. E aí ela não consegue depois ter um filho dela mesmo, no dia que ela quiser. A proteção é para aquela gestante que está ajudando alguém, para ela não se prejudicar no futuro. Para todos, né? E outras situações, nem vamos chegar num estado tão catastrófico, mas por algum motivo ela depois não conseguiu ter filho, ou demorou para engravidar, e o único filho que ela teve não é o filho dela, porque era um filho de barriga solidária, que ela entregou para o casal verdadeiro. E como é que ela fica depois? Se ela tiver um apego e fala, puxa, eu nunca tive filho, mas tem um meu que foi de barriga solidária e agora eu quero ter algum contato, alguma relação. Então, esse é o motivo de ter a obrigatoriedade de ter uma gestação anterior. É o órgão médico proteger a sociedade de algo que pode, potencialmente, né, tem um potencial de ser um problema futuro. Sobre os documentos, né, tem alguns documentos técnicos, mas acho que o mais legal é a avaliação psicológica. Que eu acho que o Dr. Marcelo podia até falar um pouquinho, né? Mas eu acho que é interessante. A gente precisa sempre fazer uma avaliação psicológica de todos os envolvidos, né? É bem assim que está no CFM. Então, a gente faz uma avaliação do casal mesmo, que vai ser os pais verdadeiros ali da criança, do pai, da mãe, do pai ou dos dois homens, né? E também da cedente temporária de útero e do seu cônjuge. Então, do parceiro ou da parceira dessa mulher. E todos realmente precisam de uma avaliação psicológica e compreender que esse é um tratamento voltado para criar uma gestação, voltado para criar uma criança para aquele casal que vai realmente ser os pais, né? Então, todo mundo tem que entender o tratamento. E é para isso que serve essa avaliação psicológica mesmo, né? E a gente solicita até, e aí eu queria que o Dr. Eduardo falasse, a gente solicita que o casal, embora não seja obrigatório, não está em nenhum lugar, eu acho que não tem como fazer se não tiver um advogado ajudando a gente nisso. Até para ter uma garantia legal e para que todo mundo se sinta protegido nisso. Tem alguns documentos, algumas coisas que o casal faz na presença de um advogado que eu acho que são bem importantes, que até o Dr. Eduardo foi um dos grandes precursores dessa maneira de conduzir juridicamente aqui no Brasil, e ele pode explicar, né? Conta pra gente, Eduardo. A minha história, na verdade, ela é muito particular, né? Porque eu considero ela muito particular, porque na verdade eu sempre quis ser pai, sempre tive essa vontade. No primeiro momento, nós estamos falando aí do ano de 2013, né? Então nós evoluímos muito, nós estamos falando de 10 anos atrás. Eu iniciei o processo de adoção na comarca que eu resido e eu comecei a perceber que o processo de adoção realmente é um processo demorado, mas também tem uma razão pela qual ele é demorado. Tá? As pessoas às vezes falam, eu vou ficar 7 anos, 10 anos numa filha de adoção, mas a verdade é porque todo mundo quer o mesmo perfil. Então, crianças que são eventualmente recém-nascidas, de cor branca, porque se você de repente quer adotar uma criança que tenha um Down, que tenha os seus 7 anos, 8 anos, certamente esse processo de adoção ele é mais rápido. Mas enfim, a gente tem que respeitar o momento de cada um, né? O que cada um idealiza sobre essa questão da constituição de uma família, de ter filho. E eu fiquei um pouco frustrado em relação a essa questão do processo de adoção. E um dia eu estava assistindo televisão, isso no final de 2013, um programa de televisão, onde mostrou que era possível a realização do processo de barriga de aluguel fora, né? Onde mostrou que em alguns países isso era totalmente possível.
tentei localizar a empresa, consegui localizar a empresa que fazia esse processo, entrei em contato com eles e aí começou a minha aventura, né? No primeiro momento havia a possibilidade naquela ocasião de se fazer no Nepal, ou nos Estados Unidos. Eu optei por fazer no Nepal, até porque tinha uma questão de custo que era expressiva, menor do que nos Estados Unidos, e também porque nos Estados Unidos envolvia algumas outras burocracias, eu teria que ir lá, teria algumas audiências, né? Porque são alguns lugares dos Estados Unidos que são permitidos de forma clara isso na legislação, mas também tem todo um trâmite que tem que ser seguido. Bom, em 2015, né, essa conversa se estendeu. Em 2015 eu fui para o Nepal, fui em Katmandu, em abril, conheci a clínica e confesso que fiz um pouco de vista grossa para as coisas, né? Porque assim, a gente está falando da Ásia, então a gente está falando de um país onde é longe de um cuidado que se tem no Brasil quanto às questões médicas, de higienização, mas eu acho que a minha vontade de ser pai era tão grande que eu realmente fiz a coleta do material, acreditando que ia dar certo. Na verdade, na minha cabeça ia tudo acontecer naquele ano e no outro ano eu só ia voltar para poder estar pegando os meus filhos. Quando aconteceu o terremoto, né? Um dia eu voltei no dia, salvo engano, foi dia 24 de abril, o terremoto aconteceu no dia 25. Quando eu cheguei no Brasil, tinha acontecido o terremoto. E quando aconteceu o terremoto, por uma questão até de estrutura do país, que não se tinha, não foi mais permitido realizar o processo lá. O país estava em reconstrução, as prioridades eram outras, enfim. Tinha também um movimento feminista que não concordava com essa questão do processo de barriga de aluguel, outras questões legais, porque também se utilizava de uma brecha na lei, não havia algo específico que falava sobre a questão do processo. E eu falei, bom, vamos para onde, né, com essa empresa. E tinha possibilidade, já como se tinham passado 2 anos, de irmos para o México. Então vamos para o México. Aí fui para o México. Quando chegamos no México, fiz algumas tentativas lá. Inclusive uma das tentativas, na verdade, ela foi uma tentativa in natura, né? Ou seja, eu estava numa sala, a doadora estava numa outra sala. E nós fizemos, mas não sou médico, mas eu consigo hoje visualizar a importância de um bom embriologista. Porque vendo a minha história fora do Brasil, né, e vendo a minha história aqui no Brasil, com a questão dos embriões que foram formados, houve uma diferença muito, muito expressiva. Então, assim, fora eu não conseguia criar embriões. Então, eu fazia poucos embriões. E quando as coisas aconteceram no Brasil, eu consegui um número de embriões significativos. Então, assim, eu conheci o laboratório do México na ocasião. Era um laboratório grande, só que as coisas não aconteciam. E aí foram feitas, salvo engano, 5 tentativas. Caramba. Até que em 2017, então veja, a linha do tempo começou em 2013, nós já estamos em 2017. Uma jornada, né? E 3 países, né? Brasil, isso. Brasil, algumas tentativas. E em 2017, eu estava fazendo o processo, a barriga estava inclusive naquele período do beta-HCG positivo, e aí um amigo meu do México me liga e falou assim, Eduardo, você sabe o que está acontecendo aqui no México? Aí eu falei, não, ele falou, olha, eu vou te mandar alguns links de programas de televisão. Havia entrado um governo novo que tinha proibido o processo de barriga de aluguel no México, porque, segundo a visão desse governante, as agências internacionais estavam aproveitando da abertura de legislação no México para poder se instalar, e a partir daquele momento estava proibido, então ninguém mais entrava e saía com as crianças de lá, né, caso tivesse. Inclusive tinha um casal de franceses que tinha nascido a criança, que ela estava meio que confiscada, e também as regras elas mudariam a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Então só poderia fazer o processo de barriga de aluguel se fossem mexicanos heterossexuais, com autorização da justiça, e ainda que o médico sinalizasse a razão pela qual a mulher não poderia ter os bebês. Naquele momento eu liguei para a empresa, falei, meu Deus do céu, se eu tinha feito a biópsia, era uma menina, eu falei, se minha filha nascer, como que eu faço para tirar ela daí, né? E acabou não dando certo mais uma vez, e foi já nesse ano que eu comecei a dar uma desmotivada. Eu falei, gente, não é para ser. Mas um fato, e eu sempre conto isso porque me chama a atenção, eu lembro que na época do processo eu fazia terapia, né? Uhum. E aí eu lembro que uma ocasião, minha terapeuta perguntou assim para mim, ela falou assim, você não acha que está na hora de parar o processo?
E eu não respondi, eu demorei um pouco para responder. Aí ela falou assim, eu vou mudar a pergunta que eu vou te fazer. Você acha que você, na verdade, vai ser pai? E naquele momento que ela perguntou, eu falei assim, vou. Eu falei assim, não me pergunte como, não me pergunte de que forma, não me pergunte como isso vai acontecer. Mas eu tenho dentro de mim uma coisa muito, muito clara, que é a questão da paternidade. E nesse momento, então, um colega meu falou, um colega meu médico falou para mim se eu tinha conhecimento que havia uma resolução do Conselho Federal de Medicina que permitia, né, que na verdade permitia uma pessoa que não fosse, né, que fazia no Brasil e uma pessoa que não fosse da família. Mas eu falei, tudo bem, e que já tinha médicos que estavam fazendo esse movimento, ainda que de uma forma tímida, porque a resolução ela era recente, mas eu, teoricamente, fiquei na mesma, porque eu falei, bom, tá, mas eu não tenho irmã, né, tenho um irmão, e eu fiquei na mesma. E comentando isso em casa, minha mãe na ocasião tinha uma senhora que trabalhava para ela, que tinha uma filha, que era casada, já tinha filho, mas era jovem, tinha por volta de na época, 24 anos. Ela falou, Eduardo, eu faço para você. Porque ela tinha se sensibilizado com a minha história. Jornada, né? E aí, é óbvio, quando uma pessoa vira para você e fala assim, eu faço para você, você vai falar, bom, né, falou, mas enfim, o assunto morreu por aqui. E a pessoa insistiu depois, olha, eu tô falando sério, não tô brincando, eu faço para você. E aí eu falei, não, então tá, então se você vai fazer para mim, nós vamos procurar uma clínica de reprodução assistida que possa ver, vamos entender o que diz a resolução, o que a gente tem que fazer, porque até então eu também estava um pouco vendido. Eu fiquei praticamente de 2015 a 2017 fora, 2 anos fazendo todo esse movimento e não deu em nada, né? Enfim, as coisas não aconteceram, não foi um caso de sucesso. E aí encontramos com o médico que fez o processo dos meus filhos hoje, né, o Júlio e o Vitor, e ele falou, não, realmente existe essa possibilidade, né, e aí, como o Dr. Fernando disse, você precisa desses documentos, então eu vou precisar, e no caso eu fiz solteiro, né, então foi um processo, uma produção independente, a útero, então, que era essa moça, ela também teve que entregar alguns documentos e a média de espera foi de 3 a 4 meses do CRM, né? Isso eu acho uma coisa legal de falar, que muitos casais não sabem. Existe uma espera, né, dessa devolutiva do CRM. Sim, porque acredito que eles tenham também toda uma organização interna, de análise, de pedidos que cheguem, se é necessário, de repente, fazer alguma diligência para o médico, de algum documento que faltou, mas demorou 3 meses. E nós fizemos, então, a transferência. E foi aí quando eu digo que quando eu cheguei no laboratório que fez os embriões aqui no Brasil, a embriologista me chamou e falou assim, Eduardo, vamos tirar um pouco desse fantasma dos embriões, porque foram levantadas fora do país várias hipóteses de que eu não poderia ter filhos, e aí eu fiz exames na época de cariótipo de sangue, fragmentação de DNA, espermograma, e deu que eu tinha uma varicocele de grau 2, e que dentro, acho que de uma relação convencional, talvez teria uma dificuldade para engravidar, mas óbvio que dentro de um processo de reprodução assistida, onde seria escolhido o espermatozoide, o óvulo e tal, não teria dificuldade. E ela falou assim, você criou 10 embriões. E, na verdade, desses 10 embriões, 4 são de excelente qualidade, 2 de qualidade medianas e outros 4 que a gente não considera, né? Tem toda uma classificação, a B, não entendo muito, mas é essa classificação. Eu falei, não, então, onde está o problema? Né? Assim, que eu pensava. Né? Como assim? 2 anos atrás eu não conseguia fazer 2 embriões, agora eu consigo fazer 10 de excelente qualidade, inclusive que 2 são os meus filhos. E aí, levando para esse médico, para a clínica, nós falamos, vamos fazer a transferência. Nós já estávamos em agosto de 2017. E quando, na verdade, teve a gravidez, o positivo. Eu não acreditava, eu confesso para vocês que eu não acreditava. Eu já estava tão calejado com tantas coisas ruins que tinham acontecido, com tantas negativas. Primeiro o terremoto, depois a mudança de legislação, que eu falei, bom, o médico na ocasião falou, você vai colocar 1 embrião ou 2, né? Parece que agora mudou o posicionamento do conselho, né, sobre a questão da gravidez gemelar, mas eu falei, não, pode colocar 3, pode colocar 4, porque não vai dar certo. Pelo amor de Deus, Daí falou, não, vamos colocar 2, porque não é assim. Na primeira vez já deu certo. E na primeira vez deu certo, entendeu? E na primeira vez deu certo. Então, assim, foi um processo tranquilo, né? Era algo novo, porque no meu caso eu estava fazendo com uma pessoa que eu conhecia por ser a filha da senhora que trabalhava na casa da minha mãe, mas o grau de intimidade com ela que eu tinha não era um grau muito
profundo, mas nós estamos criando, nós estamos tomando cuidado, nós estamos também vendo uma maneira, né? Porque isso aconteceu no meu caso, mas pode acontecer em outros casos. Uma amiga, o que eu vejo muito hoje as pessoas me procurarem? Casais homoafetivos com uma amiga que fala, eu faço para vocês, mas sem problema. Né? E assim, é lógico que quando você entra na seara do momento em que está grávida, né? Que tem que fazer os ultrassons, você está num processo que tem a sua complexidade e que você também tem que saber como lidar com isso. E no meu caso, assim, eu não tive grandes dificuldades, a gente soube de uma forma muito clara, né? Saber que ela estava me ajudando, que eu estava sendo ajudado, e aí dentro de uma conversa que nós tivemos, de uma decisão em comum, nós falamos assim, vamos, só para a gente evitar qualquer tipo de desentendimento no futuro, vamos colocar isso no papel de alguma forma? Como que a gente pode fazer? Para garantir que você não tenha a intenção de exercer a maternidade, para garantir, na verdade, que eu também de todo o subsídio que você precise, né, de um tratamento com uma equipe multidisciplinar, de convênio médico, e não tinha como eu não fazer isso, até porque como advogado, né, de direito de família, exato, eu falei, não, eu acho que é legal a gente fazer isso. Trabalhar com contratos, documentos. Né? É aquela coisa, eu não posso me furtar de algumas coisas. Às vezes tem aqueles contratos, né, em loja que você fala, meu Deus, eu tenho que ler. Tem que ler, porque eu sou advogado, se eu falo para os meus clientes que eles têm que ler, eu tenho que ler. Então essa preocupação, ela veio na ocasião, e eu pensei, como fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Né? E eu fui num congresso, isso já era no ano de 2017, que é um congresso do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, na qual o tema era pluralidade familiar e um dos temas era, na verdade, barriga de aluguel. E uma das juristas explanou muito sobre isso. No final do congresso eu fui falar com ela, falar que eu estava fazendo o processo de substituição, e ela falou, olha, você vai procurar um cartório aqui de São Paulo, uma pessoa específica, e nós vamos tentar elaborar isso, um documento. E foi aí que surgiu a escritura pública de cessão temporária de útero. Né? E aí, quando surgiu a escritura pública de cessão temporária de útero, eu falei, pô, que legal, porque na verdade eu tenho o CRM aprovando, passamos por psicólogos, então eu tenho um profissional que vai validar o que está acontecendo dentro de uma questão psíquica, eu tenho uma clínica séria, eu tenho, né, um plano de saúde que eu considero que vai dar todo esse suporte, e eu tenho um documento público. Um documento público que vai me trazer garantias e vai trazer garantias para ela também, né? Em que se pese que isso começou de uma forma voluntária, a gente está dando formalismo, mas para uma segurança minha, para uma segurança dela. E esse termo na verdade, de cessão temporária de útero, ele consta algumas informações. Né? Então, assim, consta alguns direitos, algumas obrigações da parte. E depois até elaborei com ela também um termo de conduta e consentimento para que a gente pudesse reger isso. Quando a Júlia e o Vitor nasceu, que a gente já está falando do ano de 2018, os hospitais não estavam acostumados com isso. Não estavam preparados. Não estavam preparados. Até hoje. Eu te digo. Porque hoje eu pensei, eu achei que a coisa já estava um pouco... Apesar que, acho que da época que os meus filhos nasceram para hoje, deve ter evoluído um pouco. Muito, mas ainda existe uma falta de preparo das equipes, né? Não é nem por mal, nem por nada. Eu acho que é por não ser uma coisa, vamos dizer assim, o dia a dia. Corriqueira, né? Uma coisa corriqueira. Ainda é uma exceção. E vai continuar sendo, né? Porque não é o mais comum que a gente vê no consultório mesmo. Ainda é difícil. E eu percebi que quando eu cheguei no hospital existia uma preocupação. Nossa, mas ela vai subir para ver o filho? Mas como assim? Que é? Quem que pode subir? Né? Porque eles nasceram prematuros, ficaram na UTI. Eu falei, não, calma, eu tinha um termômetro do que estava acontecendo, né? Tanto quanto profissional, advogado, quanto pessoa que estava vivenciando, na verdade, o processo. E no cartório também não foi diferente. Eu fui um mês antes de fazer o registro, levei a documentação, porque tem um provimento, que é o provimento 63 de 2017, atualizado, que trata sobre a questão de como você deve registrar, quais são os documentos que você precisa, qual é a ordem, né, que você deve seguir. E no cartório também, naquela ocasião, todo mundo com cara de paisagem, eu falei, não, vamos fazer a coisa dar certo, porque existe um regulamento, quer seja do CRM, né? Aproveitar e pegar um gancho com você nisso daí. Porque antes até de ter se tornado tão popularizado, era bem raro. Eu lembro que eu atendia, assim, em caso de sessão temporária, de barriga solidária, tinha um a cada 2 anos, um a cada 3 anos, era muito raro. Então, quando a primeira vez que eu como médico atendi, devia ter sido em 2008, 2009, um caso desse, de barriga solidária. Era um casal hétero, mas precisava de uma barriga solidária. Não me lembro exatamente se era mioma, se a paciente tinha perdido o útero. Mas, enfim,
quando aconteceu de nascer a criança, aí que eu fui me dar conta. Ué, mas E agora? Como é que registra? E eu fui lá no cartório, né? A maternidade geralmente tem um cartório de referência da região onde é a maternidade. Eu fui lá no cartório conversar com o tabelião. Na época eu tinha um consultório pequeno, eu tinha bastante tempo livre, fui lá bater um papo com o tabelião. O tabelião olhou assim, nossa, não sei o que fazer, peraí, ligou para não sei quantas mil pessoas, ficou umas 2 horas ligando para todo mundo. Ele falou, não tenho a mínima ideia, mas vamos fazer o seguinte, a hora que chegar aqui eu não posso registrar, não posso dar uma certidão de nascimento para esse casal, não tem como dar certidão de nascimento. Então eu vou fazer assim, eu vou mandar para o juiz da vara de infância, juventude, vara de menores aqui do distrito, da região. E aí o juiz é que vai ter que decidir. Eu não posso fazer nada, eu não posso fazer a certidão de nascimento. Caramba. Eu falei, puxa, e ele falou assim, não falou por mal, ele tentou ajudar, ele fez de tudo para dar certo, né? Mas acho Não que tinha alguém da vara de informação, família falou, manda para cá, isso não é problema seu, a gente que vai resolver. Porque isso não tinha o provimento do CNJ ainda. Mas mesmo em 2018, com o provimento, o cartório ainda falou, isso em fevereiro, as crianças nasceram em março, né? Em fevereiro ele falou assim, eu não sei se a gente pode registrar. Aí eu falei, não, mas existe um provimento, né? Então, porque também ainda era algo muito novo, porque a resolução tinha saído em 2016. Nem os cartórios Então, sabiam. até na verdade, a coisa na engrenar, rotina, né? entrar na rotina das clínicas, entrar na rotina do cartório, isso demorou. E eu falei, não, mas tem um provimento, vamos analisar o provimento junto. Eu tô com toda a documentação, eu tenho a aprovação do CRM, eu tenho... Ah, mas você é sozinho, como que você vai se registrar? Nós não temos no Brasil uma pessoa que registrou um filho sozinho através de um processo de útero por substituição. Eu falei, não, tudo bem, mas eu cumpro os requisitos. Não tinha, E aí teve toda uma movimentação do cartório, porque eu liguei para o cartório que fez a sessão temporária de útero, ela falou, não, deixa comigo que nós temos um grupo, nós vamos discutir a questão, e foi aí quando, na verdade, me posicionaram um pouco às vésperas do nascimento deles, que seria possível fazer o registro. Né? Tanto que depois acabou saindo uma matéria em específico sobre essa questão de ter sido o primeiro, porque era tudo muito novo. Né? Então, assim, até pela repercussão da história, e isso também começou a tomar acho que uma outra dimensão nas clínicas, as clínicas começaram a explorar isso um pouco mais, começou a ter uma procura dessas pessoas, né? E eu falo que, assim, é tão... Eu acho que, lógico, no primeiro momento, o trabalho do médico, né? Porque o advogado, ele tem a sua importância para validar o processo dentro de uma perspectiva jurídica, mas o médico que estudou para ser um médico de reprodução assistida, é ele que vai, na verdade, dar o sentido, né? Então, assim, eu vejo hoje tantas histórias das pessoas que chegam para conversar comigo, para poder entender essa perspectiva jurídica, como que funciona, né? O que eu posso fazer? Porque existe uma preocupação das pessoas. Ah, e se de repente, ela é minha amiga, mas e se de repente ela some com a criança, Era isso né? que eu ia perguntar agora. Das dúvidas que você mais vê, né? Das pessoas que vão conversar com você, tanto pela sua história como para ter uma opinião jurídica, qual é o maior medo, assim, dos casais? O que você recebe de dúvida? O primeiro, se é crime. Tá. Né? Então a gente tem que desconstruir isso. Falar, olha, crime, e é uma das coisas que eu falo, crime vai ser se você entrar no Facebook, nesses grupos de pessoas que fazem agenciamento, que na verdade se colocam à disposição para você ir lá na casa delas e fazer modo caseiro e me dar o dinheiro aqui, isso é crime. Porque aí você está literalmente dentro da marginalização disso. Agora, quando você cumpre os requisitos do CRM, quando você vai numa clínica séria, quando você tem uma pessoa que se prontifica a te ajudar, né? Aí a gente volta para aquela discussão que, assim, o que é crime? O que é tipificado no Código Penal como crime? Matar é crime. Ceder temporariamente o útero, não. Ainda que se haja uma interpretação diversa de alguns juristas sobre a questão da Lei de Órgãos e Tecidos do artigo 15º. Então, isso eu já tento desconstruir. Ah, mas eu sempre vejo na mídia. E aí eu falo, não, vê na mídia, porque justamente a mídia também tem um condão de, vamos segurar, Uma responsabilidade, né, uma responsabilidade para que esse processo seja feito somente com quem realmente precisa fazer esse processo e não com quem quer se aproveitar desse processo. Sim. E aí, essa é uma das perguntas. A outra é, e se ela mudar de ideia? Pra gente, acho que essa é uma comum também, né? E se ela mudar de ideia? Eu falo, bom, se mudar de ideia, dentro da perspectiva jurídica, nós fizemos um documento, então nós temos uma escritura pública de cessão temporária de útero, nós temos um termo de consentimento, existe a aprovação do TSE, entra com uma busca e apreensão de menores. Exatamente, o que é um crime, aí sim. E aí sim, Aí a pessoa é um crime da pessoa que se prontificou no primeiro momento a fazer o processo e depois, por qualquer que seja a razão, não é isso que eu tenho visto, porque normalmente justamente a preocupação do conselho... No dia a dia a gente não vê, né? Nunca vi. É porque eles já têm o filho, então a pessoa já tem o filho dela, ela quer fazer para ajudar um amigo, para ajudar... eu tive situações de pessoas que chegaram e se conheceram na clínica,
né? E uma moça saindo de uma consulta triste porque tinha perdido, já acredito que tenha sido no retorno, a criança nasceu e veio a falecer, e conversando, chorando, e a moça falou, olha, tem a minha irmã, eu posso conversar com ela e ela faz para você, e a coisa aconteceu por solidariedade, por altruísmo, por humanidade, entendeu? São maravilhosas, né? Porque é isso que eu acho que é legal, e aí a Câmara Técnica do CREMESP tem que saber, porque o bem que vocês fazem, se tiver alguém escutando, com certeza são colegas e vão escutar, o bem que a Câmara Técnica faz, porque imagina, é a única maneira de as pessoas terem filhos é por cessão temporária, nesses casos. Homem solteiro, casal homoafetivo masculino, mulher que perdeu o útero, mulher que tem embolia pulmonar, e todos os casos que o Dr. Marcelo colocou, não tem outro jeito. E a felicidade que a gente vê quando a gente tem um processo concluído, que deu certo, que nasceu, o que a gente, eu ouso dizer e sem errar, os casais que fizeram sessão temporária de útero, eles são os mais felizes que eu tenho na clínica, de que mandam mensagem, mandam foto Gratos, hoje, vindo né? pra cá. Teve uns 2 ou 3, olha minha filha, queria levar pra gente tirar foto. Olha, vem tirar foto, mas a gente não pode divulgar. Uma coisa que legal que a gente vê, e que a gente vê muito mais potencializado, porque eles sabem que se não fosse a medicina, a ciência, o Conselho de Medicina validando, a questão jurídica, aí o Brasil é legal nisso, porque o Brasil, esse provimento do CNJ é uma coisa inédita, até onde eu sei, no mundo. Que você não tem processo legal para ir lá e registrar a criança, como tinha no começo, quando eu comecei a fazer, ou como tem nos Estados Unidos. Nasceu, vai no cartório e registra no dia seguinte. Acabou, certidão de nascimento no nome de 2 pais. E não vem escrito pai e mãe, vem escrito filiação. O Brasil é muito avançado nisso, né? Então, você imagina que todas essas coisas caminham juntos. E sempre, lógico, que tem um lado que puxa o outro, né? Então, onde começou? Primeiro a ciência possibilitando. Eu acho que é assim em muitas coisas. A ciência traz primeiro uma novidade que não era possível. Aí a sociedade às vezes se escandaliza. Aí vem a parte legal, que vai validar se aquilo pode ou que não pode. Como é uma coisa médica, vem a parte ética, que também tenta validar. Então um lado vai puxando o outro, e a gente caminhou com essas 3 frentes. Ciência, ética e legal. E hoje isso é possível no Brasil nesse cenário, né? Isso é muito legal da gente ver. E tem uma questão assim que as pessoas têm uma tendência, que é uma preocupação, de muito julgamento, né? Nossa, mas eu lembro que eu, quando sinalizei, né, que ia ser pai através de um processo de barriga solidária, né? Tecnicamente eu uso a expressão útero por substituição, mas que seja barriga solidária, as pessoas... Como assim, né? Como assim, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas com o trivial, com o tradicional. Posso fazer né? uma colocação polêmica? Lá vai, meu Deus. Porque a gente tem que... Eu falo isso com os pacientes. Muitos dos pacientes que a gente atende são casais homoafetivos masculinos. Hoje é a maioria. No começo, eram casais hétero. Depois, aí até eu me orgulho de ter feito parte de mudar isso, eram casais femininos, homoafetivos femininos, que, como não existia nenhuma resolução do CRM que falava sobre isso, entrava como barriga solidária, embora elas fossem casadas, era um casal. Hoje já é separado, hoje não é mais entendido assim, é entendido como a gente chama de ROPA, né? Recepção de óvulos da parceira. Não tem que pedir autorização, é uma outra questão, Outro casal, tipo de tratamento. Virou um tratamento comum de fertilização que não tem sessão temporária de útero. E, lógico, faz todo sentido. E tanto que na época eu mandava pedido para o CRM, tanto que na época eu fiz reunião, que acabou virando parte da resolução, não só por mim, mas acabou virando. Mas a pergunta polêmica é a seguinte, eu entendo, e aí eu queria opinião, se vocês pudessem também opinar e debater, que existe uma homofobia estrutural nessa história toda. Que a sociedade muitas vezes não admite, a legislação não admite, e que se isso fosse um tratamento só para casais hétero, talvez até tivesse uma lei dizendo que pode. Mas como existe essa história toda velada, eu vejo isso muito no dia a dia. Desse olhar assim, como assim? E acho que essa questão é uma questão que permeia isso tudo, a gente não pode fugir muito disso. Porque quando a gente foge, a gente se omite nessa discussão, a gente está sendo conivente. E uma coisa que jamais você na vida é conivente com uma coisa que eu acho que está errada. Então, eu faço questão absoluta e eu falo isso para muita gente desde o começo. Para mim, fazer esse tipo de tratamento é uma missão de vida mesmo. Porque se eu não fizer, se eu não me arriscar, se eu não tiver problemas, se eu não tiver julgamento, se eu não tiver um monte de gente criticando, alguém vai ter que fazer. E tudo bem, eu estou disposto a passar por isso tudo. E tem dado certo, com a ajuda de muita gente, com a ajuda do Dr. Eduardo, que é um grande advogado, com a ajuda de vocês que trabalham nisso também, dos colegas médicos do conselho. E a gente está mudando a vida dessas pessoas, está mudando a história, proporcionando que as pessoas tenham filhos também, como eu tenho, como o Eduardo tem, como vocês vão ter um dia, né? E isso é muito legal de saber. Mas
Bom, joguei a polêmica, né? Eu acho que realmente tem isso, mas é uma coisa que está tendo uma evolução bem grande, assim, né? Mesmo nas resoluções, agora eles deixam bem mais claro, assim, em relação a quem que pode servir os tratamentos de reprodução. Mesmo a pessoas transexuais, isso já ficou mais claro nas resoluções. Então, talvez isso seja uma coisa que está ficando para o passado aqui com as novas gerações. Passinho de formiguinha, mas a gente chega lá, né? E com certeza, com opiniões fortes como as de vocês, histórias cativantes aí como as do Dr. Eduardo, acho que a gente vai evoluindo nesse ponto. Eu vejo que tem uma preocupação no primeiro momento das pessoas, porque normalmente quando você conta para alguém que gosta de você, que faz parte do seu ciclo. E a pessoa, pela ignorância, no sentido da falta de conhecimento do assunto, o primeiro impacto que ela vai ter é assim, meu Deus do céu, ele está sendo enganado, amanhã ou depois essa moça não vai entregar criança ou vai pedir dinheiro. É normal, isso é normal. E aí você tem que, justamente, como eu disse, pela falta do conhecimento. E aí, quando isso vem, então, de um casal homoafetivo, parece que tem um plus nessa preocupação. Porque com um casal hétero, a preocupação, ela para por aí. Né? Será que vai entregar? Será que vai dar certo? Será que é isso? Por que não foram para adoção? E as pessoas questionam muito. Mas uma das coisas que eu falo é que assim, só quem vivencia a impossibilidade de ter um filho, por qualquer razão que seja, desde a retirada de um útero até o fato da questão da condição sexual, é que sabe o que passa e o que é capaz para fazer, na verdade, esse sonho ser realizado. Né? O resto fica à mercê de julgamentos. E aí, como eu digo, se é um casal hétero, para por aqui. Se é, na verdade, um casal homoafetivo, além desse primeiro momento, dessa preocupação, né, de vai dar certo? Será que ele está fazendo uma coisa? Que louco, né? Que louca. Aí você tem a questão assim, nossa, mas essa criança, na verdade, vai crescer dentro de um ambiente onde tem 2 homens ou tem 2 mulheres, e a mãe, e quando ela crescer, quem que vai falar com ela sobre, na verdade, por exemplo, menstruação? Eu já ouvi isso, sendo pai solo, eu já ouvi isso. Né? Quando sua filha crescer, quem vai falar com ela? Mas, ela tem uma madrinha, né? Sim. Quando é bebezinho para você trocar fralda, você vai no banheiro feminino? Apesar que hoje você já tem espaços familiares, você já tem... Mas assim, eu vou conversar e guardado as particularidades, né, da minha cabeça de homem, que pode ter uma limitação quanto a determinados assuntos, tem outras figuras. Tem a madrinha, tem a avó, você tem outras pessoas que você vai ter no teu convívio, né? Então, assim, o fato de uma criança estar dentro de um ambiente onde é provido de um relacionamento homoafetivo, ele não significa que essa criança não vai ter um bom desenvolvimento. Até porque, o que é melhor? Uma criança estar dentro de um lar homoafetivo que se tem paz, ou ver, como muitos casos que eu tenho no escritório de direito de família, discussões assim, astronômicas na frente de crianças, com xingamento, com quebra de celular, né? Eu recebo às vezes vídeo, 10 horas da noite, olha, acabamos de quebrar o pau, ele quebrou meu celular, ele me chamou disso, estou indo para a delegacia, na frente da nossa filha de 4 anos de idade. Então as pessoas, eu acho que elas precisam parar um pouco de ter esse olhar da configuração tradicional, não que não tenha a sua importância, eu acho que toda configuração tem o seu espaço e a sua importância, mas começar a entender que é um direito constitucional, que é um direito, eu acho que, do ser humano, né? Viver da forma que ele melhor entende e constituir uma família, sim, independentemente de que forma. E aí, como o doutor Marcelo está falando, doutor Fernando, isso vem se quebrando, né, nas novas gerações. Você vê hoje os adolescentes de 17 anos, assim, eles já enxergam isso como... Tudo bem, se ele namora uma menina, tudo bem, que seja feliz. Então, acho que isso também tem muito de geração, né? A geração que vai analisar a questão, porque com certeza ela está, de uma certa forma, viciada pelo contexto geracional, né? Pelo fato dela. Mas estamos evoluindo, de fato, estamos evoluindo. Uma coisa que eu achei legal de você entrar nessa parte psíquica, assim, é que até durante o tratamento, né? O Marcelo fala bastante disso, ele tem uma linha de pesquisa nesse sentido, né? Mas eu queria que vocês comentassem também um pouquinho. Como que é essa parte psicológica ao longo do tratamento? Como que vocês enxergam? Quais são os desafios? E como que a gente pode ajudar esses casais?
Então, acho que um desafio aqui relacionado à parte psicológica é frente a acidentes temporárias de útero mesmo, né? A gente até orienta um acompanhamento durante o pré-natal em conjunto com o psicólogo, mas a gente vai vendo aí que ela tá desenvolvendo uma gestação e ela tem que saber desde o início que essa gestação não é para gerar um filho para ela. Então a gente vai preparando ela, claro que ela já sabe disso desde o início, mas é esse preparo, além da parte hormonal, né, que envolve toda uma gestação, que a gente tem que deixar pronta lá no final para ela realmente entregar essa gestação no final uma forma saudável para ela saudável, também, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante. Isso eu acho que é uma visão errada que algumas pessoas têm. Acidente de útero faz parte do tratamento. E ela é acolhida e tratada e acompanhada da mesma forma que a gente faria com uma paciente que está engravidando para uma gestação própria. Até melhor. Até melhor. Eu lembro ia falar muito isso. melhor. Um dia. Porque sempre a gente tem, às vezes, algumas reuniões com o conselho, com a Câmara Técnica sobre algum caso específico. E uma vez eu falei uma coisa que é verdade e continua sendo assim. Eu falei, olha, se a minha esposa tivesse tido esse tipo de pré-natal que a nossa clínica está oferecendo para a barriga solidária, eu ficaria muito orgulhoso. Hoje eu me arrependo de não ter podido ter feito isso para a gravidez da minha esposa, da minha filha. Porque a gestante, a sedente, tem um acompanhamento psicológico a gestação toda, tem um acompanhamento com o nutricionista a gravidez toda, que vai ajustar uma dieta e não existe isso. Acho que quase ninguém faz uma dieta perfeita no mundo. Sempre alguém tem alguma coisa que pode melhorar e a gente fica em cima para que tenha aquilo. Tem um suporte médico muito cuidadoso, porque você imagina que são 4 pessoas, às vezes 5, né? Tem o bebê, ou 2, raramente a gente hoje em dia vê mais do que 2, tem a sedente, depois tem o casal ainda. Então imagina o cuidado médico para todo esse núcleo familiar que está se constituindo ali. Então essa abordagem de um pré-natal é um pré-natal tão bem feito, mas tão bem cuidado e tão bem acompanhado em tudo, né? Depois, quando nasce, nasceu, tá, você é descartável, você estava aqui só para servir de incubadora. Não é assim que acontece. A pessoa continua sendo acompanhada, a pessoa tem avaliação psicológica depois, tem todo um acolhimento. Olha, muito obrigado, olha o que você fez. Se não fosse você, essa família não existiria. Você ajudou uma família a existir, que eu acho que é o mesmo sentimento que você tem um até hoje. sentimento, com certeza, de gratidão eterna, assim, de carinho por ela, né? Apesar que o tempo faz com que a gente tenha se distanciado, até por conta, enfim, das atividades das crianças, e só reforçando esse cuidado que existe da parte médica, ele é também na parte jurídica. Porque, assim, uma das minhas preocupações, na época que eu fiz o meu processo, e hoje fazendo o processo de outras pessoas, é que na documentação, na escritura pública, também tivessem as obrigações do pai genético, né? Então, assim, justamente para que não tivesse esse olhar de, não, ela só está lá servindo. Não, o pai genético é obrigado a dar assistência médica até o puerpério, na verdade, cumprir, caso ela queira ir para um psicólogo, dar essa assistência também multidisciplinar, né? Se de repente acontece uma má formação, essa responsabilidade nessa documentação é colocada que é do pai genético, que ele que vai assumir, ou seja, então amanhã depois, se no meio do processo descobre que essa criança está com Down, isentando a responsabilidade da barriga solidária de ficar com essa criança. Então o mesmo cuidado que se tem dentro de uma perspectiva médica, desse acolhimento, na parte jurídica não se faz diferente. Eu tive assim, a delicadeza mesmo, a sensibilidade de olhar para os dois lados. E na ocasião, como o documento foi gerado por conta do meu processo, olhar a minha situação e os meus eventuais direitos e obrigações em relação àquela questão e os eventuais direitos e obrigações dela em relação àquele momento, né, aquele projeto que nós estávamos vivendo. Então, assim, seria no mínimo injusto você falar que não há uma preocupação, né, acredito que, obviamente, todos os médicos e da minha parte como advogado, de trazer esse equilíbrio nessa relação, né, do acolhimento, da parte jurídica, da parte médica, para que o processo seja um caso de sucesso, como o meu foi. Infelizmente, ou felizmente, porque eu digo que assim, eu brigava com Deus, né? Eu falava, não é possível, por que as coisas não dão certo? Por que eu tenho que ficar viajando? Por que eu tenho que ficar passando por terremoto? Por que eu tenho que ficar... E algumas explicações, elas vêm com o tempo. E é uma das coisas, chegam muitas pessoas no consultório, no escritório, com uma questão, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu não aguento mais. Principalmente quando a mulher ela começa o tratamento
por ela, né? Porque aí também não vou entrar na parte médica que não é minha, mas eu sei que deve tomar muita injeção de questões hormonais para produção, enfim. Então tem esse baque, né? Da questão médica e o baque psíquico. Porque você imagina, eu sei porque eu vivi isso. Eram 10 dias no mínimo, né? Para poder fazer o exame de sangue lá. Então, esses 10 dias eram movidos de um quadro de ansiedade. Eu costumo falar que a Júlio Vítor, eles foram a minha doença e o meu remédio, né? Porque com o processo deles, eu tive tudo que era possível uma pessoa ter. Tudo. Em termos de... Tive síndrome de intestino irritável, tive dor na lombar, tive tudo, labirintite, tudo. Porque existia um contexto emocional muito forte. E depois que eles nasceram, isso foi desaparecendo. Por isso que eu, né, costumo dizer que eles são o meu remédio. Mas assim, muitas pessoas passam por essa dificuldade. Então, como eu disse, seria injusto da nossa parte não ter essa preocupação com o paciente dentro de uma visão médica e minha como advogado, no sentido de garantir esses direitos, né, e obrigações para todas as partes que estão participando do processo. E seus babies estão com que idade agora? Fazem 5 a semana que vem. Ai, meu Deus, olha como passa rápido. 5 anos. Já estão numa outra fase já. E para quem está ouvindo a gente, valeu a pena passar pelo terremoto e tudo mais e estar aqui com eles hoje? Sem dúvida. Assim, não tem... A festa de 1 ano... Falar de filho é complicado porque você acaba se emocionando. Ai, para que eu choro. Mas a festa de 1 ano, na verdade, o dizer da retrospectiva foi: eu daria a volta, daria a volta no mundo 1000 vezes apenas para tê-los aos meus braços. Ai, porque eu acho que assim, eu faria tudo, na verdade, de novo, mas sem... E olha que teve muito, assim... Eu falo sofrimento, mas também eu digo isso muito nas reuniões que eu faço com os pacientes. Isso vai te fortalecer, tá? Por mais que você queira, na verdade, desistir, por mais que você... Porque as pessoas chegam para mim assim, eu vou desistir. Não é para eu ser pai. Eu falo, eu também um dia estava na mesma situação. Só que tinha algo dentro de mim, e quando normalmente eu relato isso, a pessoa se identifica, porque ela fala assim, pô, tem algo dentro de mim que fala que eu vou ser mãe. Né? E essas pessoas que vão procurar um tratamento, que procuram uma clínica, que se submetem a um processo de, no mínimo, 1 ano para que tudo aconteça, ela quer ser mãe, ela quer ser pai, entendeu? Então, assim, ela passa por tudo isso e depois, é o que eu falo, né? Vai se distanciando. Hoje eu tenho outra demanda. Hoje eu tenho uma demanda de educação, de colocar limites, de mostrar que não se pode tudo. E a história, ela está dentro de mim. Ela está dentro de mim. Eu conto para que outras pessoas possam, de uma certa forma, se inspirar. Mas, sem dúvidas, assim, me fortaleceu muito. E eu não tiraria uma vírgula da minha história. Eu acho que eu passei por tudo que eu tinha que passar para hoje estar aqui, né, dando o meu relato sobre isso. Meus filhos muito amados, muito desejados, e uma enorme gratidão pelo médico que fez, pela pessoa que me ajudou, por todo o amparo que eu tive dentro desse período, né, até que as coisas acontecessem em 2018, que foi quando eles nasceram. Legal, Amém. Parabéns, linda história, né? E com certeza a tua história inspira muitos outros casais, assim, que vão passar por esse processo. Eu vejo, assim, muito e principalmente quando toca no ponto da desistência. Eu acho que as pessoas falam assim, eu tô para desistir, mas olha o que esse cara fez. É uma inspiração, né? Se ele de repente conseguiu e passando por tudo isso, insistiu, por que eu não posso insistir? E assim, eu tenho muitos, eu acredito que nas clínicas também, mas eu tenho muitos casais que depois que nascem me mandam foto e falam, Eduardo, obrigado, porque você foi uma peça fundamental. Porque eu falo, não desista. Entendeu? Porque eu acho que é assim, hoje isso virou trabalho também, né? Mas eu sempre digo que, para mim, dinheiro é consequência de um trabalho bem realizado, e em especial, o escritório já existia, já tinha um nicho de mercado, mas em especial, a minha finalidade, a minha função ao fazer isso, ainda que seja a minha participação dentro da área jurídica, é ajudar as pessoas a realizarem o sonho dela. Isso para mim tá em primeiro plano, porque eu passei por isso
eu, na verdade, tive pessoas que olharam para mim, que me acolheram, que permitiram que os meus filhos estivessem aqui. Então, eu me sinto, não vou dizer que é obrigação, porque não me sinto obrigado mas eu me sinto talvez um dever de vida de ajudar essas pessoas. E eu fico muito feliz quando as pessoas me mandam, na verdade, fotos dizendo, olha, nasceu, né? E tá tudo bem, graças a Deus. Isso para mim me nutre. Isso para mim me dá combustível para continuar nessa jornada. E eu espero assim que a legislação ela traga isso de uma forma protegendo mesmo a sociedade, né, para que não hajam pessoas oportunistas que eventualmente venham a se utilizar disso com más intenções, né, de má fé, mas que venha a regularizar e entender que ser pai, ser mãe é um direito constitucional das pessoas, é um direito, e acima de um direito constitucional, é um direito do ser humano que quer exercer esse papel, que quer estar à frente disso, entendeu? E que as coisas mudem daqui para melhor. Eu acho que o esclarecimento que esse episódio vai trazer, né, para todo mundo que precisa desse tipo de tratamento, ou até para colegas médicos que às vezes sentem desconfortáveis pelo próprio desconhecimento. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo aqui, né? Levar informação de qualidade e ajudar casais e pessoas e colegas que estão aí do outro lado, que de repente podem fazer diferença na vida de outras pessoas, como alguém fez a diferença na sua. Mostrar que é possível, que é legalizado, que existem formas médicas de fazer de forma segura também, né? Para todo mundo. E se vocês pudessem deixar uma mensagem final para quem está do outro lado, o que vocês diriam? Depois do que o Eduardo falou, Exato. até tem que tomar cuidado para não sair chorando. Porque realmente é disso que se trata, né? Como diz o outro. É disso que se trata que a gente está fazendo. Porque quando você quando você é criança, né? E você fala, puxa, eu queria ser médico um dia. Todo mundo um dia, mesmo que não virou, mas um dia a pessoa pensou em algum momento, né? É porque te motiva, tem algo mais de você ajudar o ser humano de certa forma. Não é só sendo médico, você pode ajudar o ser humano de muitas maneiras. Exato. Mas talvez seja uma das maneiras mais palpáveis para uma criança entender dessa forma. Isso não pode se perder ao longo da sua vida médica, né? Tudo começou quando um dia você quis ajudar alguém, de alguma forma. Alguém aliviar a dor. E as pessoas não podem esquecer que não ter filhos, não ter uma família, é uma dor tão grande como qualquer outra. E se existe meios técnicos que eu posso possibilitar isso para alguém. E existem pessoas que querem fazer isso. Existe uma condição técnica, legal, jurídica e ética. Não tem por que ser proibido, não tem por que não ser discutido, não tem por que não ser debatido, ou seja, não tem por que não ser feito. E aí é o nosso papel de ir lá e fazer. Tá bom, eu tenho meios para fazer, eu tenho meios para te ajudar. Então eu vou fazer. E o legal é que o Café in Vitro, ele começou, né, essa nova fase do Café in Vitro, quando a Embriológica trouxe, a gente mudou o público, né? O primeiro Café in Vitro antigo, que nem está mais no ar, porque a gente mudou completamente, a Embriológica tinha o Café in Vitro voltado para embriologistas, para treinamento técnico. A gente resolveu fazer a temporada 1 e agora a temporada 2 para pacientes, para esclarecer a população. Mas a gente tem uma audiência muito grande de médicos, de ginecologistas também. Então, eu acho que esse papel da gente informar também os profissionais é fundamental, né? E, com certeza, esse episódio vai ter muitos juristas, muitos advogados vendo, porque é um assunto tão pouco falado e a gente que tem uma experiência grande pelo volume, pela história que a gente tem como falar com vivência, a gente tem como falar algo que a gente conhece. E aí não é arrogância, não é prepotência, nada disso, mas a gente conhece muito melhor do que a grande maioria das pessoas. Porque a gente não viu isso ontem. Faz 15 anos, 20 anos que a gente faz isso, todo dia a gente convive com isso. Então a gente tem muita experiência para passar para todo mundo. Eu acho que vale a gente sempre colocar que quando a gente está na ponta, né, de alguma coisa, de qualquer coisa, isso em qualquer área, vão existir debates e vão existir questões e vão existir divergências e vão existir pessoas que não concordam e faz parte da evolução, né? Eu acho que faz parte da gente abrir esse espaço de troca, até para os colegas que quiserem mandar mensagem, para os pacientes que quiserem tirar dúvida, pessoas que estão passando pelo tratamento do que pode, do que não pode, qual é o limite, né, que a gente tem hoje regulamentado, nós como médicos, né, que a gente tem ali uma normativa para seguir, quais são os limites da área jurídica, até onde a gente pode ir e como a gente pode fazer isso de forma ética, de forma profissional, com empatia, com acolhimento e da forma mais, acho que amorosa mesmo, para todos os envolvidos. Então, acho que é legal a gente deixar esse espaço aberto para discussão também. Com minha mensagem final, eu queria dizer só que realmente a gente ainda não tem filho, eu e você, né, Amanda? Mas dá vontade de ter filho, vendo toda essa paternidade que estava dentro de você aí, né? Dá vontade de ter filho. Esperem, Baby do Marcelo, em breve no próximo episódio.
Gente, eu acho que é isso. Acho que a gente passou tudo que... Eduardo, tem De mensagem? Ai, eu achei que Ele já foi tão então, assim, eu mas já não, tava até emocionada. Eu vou mas chorar. eu só falaria uma coisa que eu acho que pode ter a sua importância num determinado momento. E essa é uma coisa que eu trago comigo, assim, que cada não seja o fortalecimento para o desejado sim. Porque as pessoas vão ouvir muitos nãos. Dentro de várias perspectivas. Clínicas que não querem fazer, pessoas que criticam o processo, profissionais que, na verdade, se põem contra isso. Mas se você tem, né, de forma visceral, dentro de você, a certeza de que você quer ser pai, quer ser mãe, pode vir terremoto, pode vir mudança de legislação, pode vir o que for, mas que cada não que te vier seja um fortalecimento para que você alcance o sim que você deseja. Acho que agora sim, Agora sim. né? Depois de tudo isso que a gente conversou, depois da sua história, obrigada, Eduardo, por compartilhar com a gente, com todo mundo que tá em casa, né? Foi um episódio emocionante, eu acho que para todo mundo. E sem dúvida nenhuma vai abrir muitas portas para que outras pessoas consigam realizar os seus sonhos da maternidade e da paternidade. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Deixa o seu contato pra gente, faça seu jabá nesse momento. Quem quiser falar com você, cuidado. Eu também, viu? eu Cuidado. também tenho questões éticas, né? Mas eu acho que eu prefiro, na verdade, tem um vídeo que fala que é sobre a minha história, que é Barriga Solidária, uma história emocionante, né? Que tá no YouTube. Tem algumas matérias que foram vinculadas em algumas revistas de circulação, de grande circulação. Então, acho que pelo meu nome, né, Eduardo Veríssimo, as pessoas podem, de uma certa forma, se identificar, se familiarizar. Porque a intenção também aqui, a gente, respeitando todo um contexto ético, é mais trazer a informação, né, e mostrar que é possível. Mas a minha história está aí. Eu também, independentemente de uma questão profissional, como ser humano, estou disposto a esclarecer dúvidas, a ajudar as pessoas que estão passando nesse momento por essa questão. Faça nosso jabá, Doc, de todos nós. Você também, Marcelo? @nelvita.br e @embriológica. @nelvita.br e @drmarcelo.montenegro. Para vocês que estão aí do outro lado, não deixem de seguir, né, o Café in Vitro em todas as plataformas, @Café in Vitro no Instagram, aqui no YouTube também, deixem comentários, quem tá pelo Spotify também, a gente tá em todas as redes para levar informação de qualidade para vocês. Muito obrigado pela presença, acho que foi um episódio muito especial, tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muita gente. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, tchau. Tchau. E até a próxima. Tchau. Obrigada, gente.